Bom, e a semana promete ser quente em Brasília. O projeto das medidas de combate à corrupção deve voltar amanhã à pauta da Câmara. No fim de semana, o presidente Michel Temer, em entrevista coletiva ao lado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, disse que fez um acordo institucional para impedir que a anistia ao crime de Caixa 2 seja aprovada no Congresso. A gente vai falar então com o Murilo Salviano, lá em Brasília. Oi, Murilo, boa tarde para você. Depois de tanta polêmica, o texto aí da tipificação da Caixa 2 não deve mudar, né? Ou tem mais polêmica aí no ar, Murilo? Gabriela, você sabe que o Congresso Nacional é uma grande caixinha de surpresas, né? Então, tudo pode acontecer e nada impede que algum parlamentar apresente uma emenda tentando anistiar o crime de Caixa 2 ou algum crime correlato, como corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, nada impede. A questão é que agora é muito mais difícil. O entendimento e a avaliação que existe agora aqui dentro do Congresso Nacional, tanto de governo quanto de oposição, é que essa possibilidade é muito mais remota. Por conta desse acordo institucional, os ajustes apresentados pelo presidente da República, Michel Temer, com Rodrigo Maia e Renan Calheiros. Então, essa sinalização de Michel Temer deve fazer com que a base aliada e outros parlamentares fiquem um pouco tenham um pouco mais de dificuldade ou tenham mais resistência a apresentar essa emenda. O segundo ponto que deve gerar repercussão e deve evitar que essa emenda seja apresentada é a questão de haver uma digital nesse acordo, nessa anistia ao Caixa 2. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já deixou claro ontem que se algum parlamentar apresentar uma emenda para anistiar o Caixa 2 ou algum outro crime, a votação vai ser nominal. Isso significa o quê? Que todo mundo vai saber como cada parlamentar votou. Os parlamentares vão poder ser cobrados pela base eleitoral. Então, por conta dessa possível digital, de uma personificação para essa anistia ao Caixa 2, deve então haver uma resistência, haver uma dificuldade para que o Caixa 2, a anistia, seja realmente aprovada ou apresentada no plenário da Câmara. Mas é o seguinte, enquanto existe muito batuque, muita falação em torno da anistia ao Caixa 2, outros pontos do projeto podem ser modificados. Inclusive, esse é um dos medos do próprio relator Onyx Lorenzoni. Ele tem uma preocupação de que o projeto que foi aprovado por unanimidade lá na comissão especial seja desfigurado aqui no plenário da Câmara. Atualmente, agora, nesse momento, nos bastidores, o termômetro indica aí duas possíveis mudanças, ou dois pontos de bastante embate. O primeiro deles é a questão do reportante do bem, que é quando uma pessoa denuncia um crime do qual, delata, um crime do qual não participou e, em troca, recebe proteção ou algum tipo de recursos financeiros, por conta do ressarcimento daquele crime. E um outro ponto que deve gerar bastante embate é o crime de responsabilidade contra juízes e integrantes do Ministério Público. Eu conversei com alguns parlamentares sobre esse possível embate e essas questões do Caixa 2 que vão acontecer amanhã aqui no plenário da Câmara. Alguns deles me enviaram vídeos. Vamos dar uma olhada no que eles disseram. Não há a menor chance de fazer uma anistia ampla, como ouvia-se dizer que se queria fazer. Portanto, qualquer emenda agora que apareça vai ser feita ao parecer que foi aprovado na comissão especial, vai ser feito através de emenda e terá que ser votado nominalmente. Portanto, acredito que isso apazigua o ânimo, tanto aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, como também nos vários segmentos da sociedade. Foram abordados temas importantes, não só a anistia, que de fato é impraticável, é impensável que isso prospere na Câmara, não acredito em nenhuma hipótese que isso vai acontecer, anistia de qualquer hipótese eleitoral, civil, penal, bem como o presidente da República teve a oportunidade de responder a todas as perguntas a ele formuladas de forma direta, transparente, republicana, o que mostra um estilo importante de fazer política, que é através do diálogo com a opinião pública, com a imprensa, com a sociedade. Em verdade, era a base do governo, alguns parlamentares ligados ao governo com a anuência do presidente Temer, que estavam articulando essa proposta de anistia,
que em verdade não era apenas para o Caixa 2, mas para uma série de outros crimes, desde que o fruto fosse diretamente aplicado em campanhas eleitorais. Nos parece também que, nesse aspecto, também não foi possível convencer a população de que o governo estava empenhado nessa atitude moralizadora, mas, com certeza, se já estava difícil a aprovação dessa proposta, agora, com esse recuo por parte do presidente, com certeza ela dificilmente será votada no Congresso Nacional. Finalmente, Michel Temer e sua base entenderam que o povo brasileiro não vai aceitar que as 10 medidas de combate à corrupção sejam usadas para aprovar a anistia a qualquer crime pregresso. E a manifestação de que o presidente vetaria a proposta se aprovada pelo Congresso não traz nenhuma garantia, porque o veto pode ser derrubado depois pelo Congresso. Por isso, é fundamental manter a mobilização contra a anistia e pressionar o Congresso para que não tome essa equivocada medida.